Olá pessoal, técnicos e técnicas em edificações, simpatizantes da construção civil. Venho aqui conversar com vocês, né, sobre um pouco sobre abastecimento de água em edificações. Então, sobre o nosso módulo 1 da apostila da unidade curricular, né? Então, essa apresentação ela é basicamente para eu falar um pouco sobre alguns tópicos da apostila. Obviamente que é muito importante a leitura minuciosa para melhor compreensão, mas nada como uma abordagem verbal aqui para a gente melhor compreender, né, alguns dos conceitos. Então, o que eu trago aqui para vocês inicialmente, né, é a visão global dos sistemas de abastecimento. Então, falando aí em abastecimento de água potável, né, que é o tema desse módulo da nossa apostila de instalações hidrossanitárias, né. Então, um sistema de abastecimento de água potável, ele funciona basicamente com a captação da água bruta da natureza, né, que pode ser feita em um corpo d'água como um rio e um córrego, por exemplo, na cidade de Aquidauana, local aqui do nosso curso, né, é feita no rio Aquidauana essa captação. Em Campo Grande, a minha cidade natal, né, boa parte da cidade é abastecida pelo córrego Guariroba, e outra boa parte captação de poços profundos, né, do aquífero Guarani. Quando a captação ela é superficial, né, é feita de um rio, um córrego, essa captação ela deve encaminhar essa água, né, para um tratamento em uma estação de tratamento de água, né, um tratamento físico-químico e biológico, né, para tornar essa água potável para que a gente possa consumir. Então essa água passa por diversos processos, né, dos quais a gente pode destacar aí, né, o processo de floculação, né, onde se agrupam flocos de sujeira por meio da aplicação de produto químico, né, pode ser o sulfato de alumínio citado aqui no desenho, ou o policloreto de alumínio também é utilizado, né. Então adiciona-se esse produto químico para que as partículas de sujeira, falando a grosso modo da água, se agrupem, né, a partir de um processo de floculação. E, posteriormente, um processo de decantação, essas partículas vão para o fundo de um tanque, né, são decantadas, né, para o fundo de um tanque. Posteriormente, a filtração dessa água, então o que não foi decantado ainda de partícula é filtrado por um filtro de leito filtrante, aí pode ser de carvão ativado ou outro material filtrante, né? E por fim um processo de desinfecção para que haja aí um extermínio aí, né, de alguns elementos que podem ter na água e podem fazer mal para a gente, né? Bactérias, enfim. Então aplica-se cloro, flúor, né, e a cal para regular o pH, caso necessário, né, dependendo da natureza dessa água que está sendo captada, né? Por fim, essa água ela é reservada, né, em um reservatório elevado e distribuída por um sistema de abastecimento, né, levada até o medidor aí das nossas edificações. Tudo isso aqui, pessoal, é a visão global da água sendo captada na natureza e levada até a edificação, né? Até o medidor. Né? Isso aqui para a gente entender como funciona esse processo. Né? Obviamente, na nossa unidade curricular, a gente foca nesse recebimento dessa água tratada lá no medidor para frente, né? Para poder fazer a distribuição dela dentro da edificação. Mas é interessante a gente visualizar esse todo. Né? Observem aqui que, por meio de bombas, né, eleva-se essa água para um ponto alto aqui da cidade e distribui-se por gravidade, né? Caso necessário, aplicam-se bombas para complementar essa distribuição, enfim, né, para dar a pressão necessária, né? Então aqui a água não sobe por vontade própria para cá, né? Precisa de bomba hidráulica, né, para gerar essa energia e transferir, né, essa água daqui para o tratamento e do tratamento para um reservatório. Daqui, ó, como ele já está mais elevado, né, está numa posição acima das residências, aí ele vai por gravidade para o abastecimento, né? Pode funcionar dessa maneira. Bom, então, visto, né, de maneira
global aí um sistema de abastecimento, né? Vamos falar agora do projeto de instalações de água potável. Essa água chega lá na porta da edificação por meio da concessionária de água, né? Que pode ser pública, como em Aquidauana, Sanesul, né? Ou privada, como em Campo Grande, né? A Águas Guariroba, concedida, né? Pelo poder público. Então, aí nós precisamos projetar como que essa água vai ser conduzida até os pontos de utilização, né? As torneiras, os lavatórios, vasos sanitários, enfim, né? E, de uma maneira geral, esse projeto de instalações de água potável compreende aí, né? Plantas, cortes, vistas isométricas, né? Então, que são os desenhos das instalações, né? Contendo aí o dimensionamento, quantos tubos, quais as conexões, né? E os seus traçados. As memórias descritivas, ou seja, como que vai ser, qual material vai ser utilizado, né? Como que vai ser instalado. E de cálculo, né? Ou seja, como que eu obtive esse dimensionamento. E o projeto também deve conter informações suficientes para a elaboração de manuais de uso, né, da edificação, né, dos reservatórios, dos aparelhos, né, enfim, a edificação após entregue para o proprietário, ela vai precisar de limpeza de reservatório, né, vai precisar de algumas manutenções e o projeto tem que dar subsídio para que seja feito esses manuais e possa ser feita essa manutenção por parte do proprietário, né? E as especificações de material e normas para sua especificação, né? Aplicação, de modo a se gerar as listas de materiais para compra e a devida execução desse projeto, né? Então eu costumo dizer que o projeto ele é uma bula, né? Um manual. Você entrega para o executor da obra algo para ele executar e posteriormente entregar para o proprietário algo que ele possa manter em uso, né? É isso. Então você precisa entregar basicamente esses itens aqui, enquanto projetista de instalações, né? Para o seu devido fim, né? E obviamente sempre que a gente fala em projeto, a gente tem que falar em normas, né? E a norma que rege aí as instalações de água potável é a NBR 5626, né? Antigamente essa norma ela tratava somente de água fria, agora ela trata de água potável, fria e quente, né? Então sistemas de aquecimento também foram englobados aqui nessa norma. Posteriormente abordaremos ele aqui na nossa unidade curricular em outros vídeos aqui no canal, né? Então, segundo essa norma, né, a gente deve apresentar todos aqueles documentos do projeto, né, e conceber o nosso projeto de modo a cumprir alguns requisitos, né, básicos aí. Então, preservar a potabilidade da água, né, aqui ficou escrito portabilidade, depois eu vou corrigir, né. Então, preservar aí a água como sendo potável, mantendo aquela condição de uso necessária para o ser humano que a estação de tratamento proporcionou para nós, né. Assegurar o fornecimento de forma contínua, então sempre ter água naquela residência de preferência, né? Por isso muitas vezes a necessidade do uso de reservatórios, né? Em quantidade adequada e com pressões e vazões compatíveis com o funcionamento dos aparelhos, então isso nos leva a dimensionar as instalações de uma certa maneira, né? Então definir diâmetros, definir alturas de caixa d'água para que chegue água em quantidade necessária, né? Para que o uso daquele aparelho funcione, ou seja, para eu tomar um banhão gostoso, né? Para que eu consiga mandar aquele serviço embora no vaso sanitário, né? Enfim, estou gravando aqui, não vou falar palavras bonitas, né? Mas a gente mandar embora aquele serviço mal feito, então tem que ser bem projetado para que isso ocorra, né? Considerar acesso para verificação e manutenção. Então a gente também precisa considerar isso, né? Prever a setorização adequada do sistema de distribuição, isso nos leva à colocação de registros, né? Então, cada ambiente tem que ter o seu registro, lá na cobertura eu posso dividir em setorizar, né? Com vários registros para facilitar a manutenção, evitar níveis de ruído e inadequados à ocupação dos ambientes, né? Então isso está relacionado
também é o dimensionamento e a instalação propriamente dita do sistema, né? Então, quando eu dimensiono com baixas velocidades de escoamento, que é uma das grandezas que a gente vai aprender a verificar, né? Eu evito esses níveis de ruído, né? Então, quando a água escoa com uma baixa velocidade de escoamento na tubulação, eu tenho um baixo nível de ruído. E também quando eu evito colocar tubulações em forros, em locais onde há ocupação ali, né? Eu evito também esse tipo de situação. Outras recomendações da norma, né? Proporcionar aí aos usuários, né? Peças de utilização bem localizadas e de fácil operação, então isso é uma coisa básica, né? Minimizar a ocorrência de patologias, problemas pós-obra, né? Então, se a gente executar tudo conforme manda o figurino, né, a norma, a boa técnica, isso não vai acontecer, né? Se a gente projetar e executar, né? Obviamente que a patologia também pode vir de um problema executivo, né? Executou-se em desconformidade com o projeto, mas minimizar a ocorrência dessas patologias tem a ver com a gente projetar em conformidade, né, com a técnica e as normas. Considerar a manutenibilidade, então a manutenção do sistema, e proporcionar o equilíbrio de pressões de água fria e água quente, a montante de misturadores convencionais quando empregados. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí na disciplina, né, na nossa unidade curricular, quando a gente avançar no dimensionamento dessas instalações. Mas basicamente que quando eu for utilizar ali um misturador de água fria e água quente para tomar um banho num chuveiro, né, que as pressões sejam equilibradas, né, não fique uma muito mais forte do que a outra, né? É isso, basicamente. Isso é um pouco complexo de se fazer na prática, mas a norma pede para a gente fazer isso. Bom, dito isso, né, então, visto lá como funciona o sistema de abastecimento, quais são os itens que um projeto deve ter, né? E o que a norma nos pede para que a gente projete de acordo com ela, vamos falar um pouco dos sistemas de distribuição que podem ser feitos, né, a partir da recepção dessa água potável em uma edificação. Então aqui eu tenho a rede pública de água e aqui eu tenho um medidor de água, né, geralmente instalado em um local que possa ser feita a leitura lá na via pública, né? Aqui nesse desenho ele está dentro do terreno, mas normalmente ele fica no muro aqui, né, instalado em um local que possa ser feita a leitura, beleza? Então, esse aqui é um sistema de distribuição direto, ó. A tubulação vem da rede pública, passa pelo medidor, até o medidor é responsabilidade da concessionária de água, do medidor para frente é do responsável pela edificação, né? Ou seja, projetista, o engenheiro, o responsável pelo uso posteriormente, né? O técnico em edificações, se for dentro da sua competência, né? Também estará aqui participando desse processo. Então temos aqui, a partir do medidor, a tubulação leva água diretamente para os pontos de uso, sem passar por uma caixa d'água. Por isso que é um sistema direto, né? Então isso é algo que tem vantagens e desvantagens, né? Como vocês vão ver na leitura do material da nossa unidade curricular, né? Vantagens, né? Você tem pressões elevadas aqui, porque geralmente a pressão aqui do fornecimento da água ela é suficiente para encher um reservatório de 10 metros de coluna d'água, uma pressão elevada, né? E aí, obviamente, o banhão aqui vai ser gostoso, vamos falar desse jeito, né? No entanto, há desvantagens, né? Se acabar a água na rua, né, na rede pública, você não tem reserva de água. Fora que a variação de pressão ao longo do dia é muito alta, né? E aí, como essa pressão é elevada, a chance de você ter vazamento, de ocorrer o golpe de Ariete, né, que é um fenômeno da sobrepressão, quando a pressão varia bruscamente, né, isso pode acontecer, e ocorrer vazamentos, aí, rompimentos na sua tubulação. Então, o sistema direto ele tem, conforme a literatura nos coloca, mais desvantagens do que vantagens, né, pessoal? No entanto, ele é possível de ser utilizado, embora não tão recomendado. O mais recomendado, sobretudo para residências, e, obviamente, importante citar o contexto do nosso país, né, onde o sistema de abastecimento muitas vezes falha, né, então falta água em uma determinada região,
é indicado o sistema indireto, né, com caixa d'água, com reservatório. Então a tubulação vem da rede pública, passa pelo hidrômetro, onde é feita a leitura, sobe para um reservatório. Do reservatório a pressão é zerada, né, ou seja, eu nivelo a água aqui e distribuo aqui para a edificação, para os pontos de consumo, né? Então esse é o sistema mais usual, aí, sobretudo para residências térreas e sobrados, né? Então a colocação de uma caixa d'água. É importante, né, obviamente, prever na arquitetura bem essa caixa d'água, elevar bem ela para dar uma boa pressão nos pontos de utilização, né? Nós vamos ver um pouco mais de rigor esses conceitos de pressão mais à frente, mas é importante a gente já pensar nisso, né? Beleza? E quando nós temos edifícios de uma altura mais elevada, né, de 3 pavimentos ou mais, a água ainda passa por um reservatório inferior com bomba, né, antes de subir para o reservatório superior. Por quê? Não há pressão suficiente para essa água alcançar esse reservatório, né? Então precisa chegar num reservatório inferior e uma bomba vai gerar a pressão necessária para elevar essa água aqui para cima, certo? Lá mesmo no nosso campus aqui da UANA do IFMS, nós temos um sistema de bombeamento desse, né? Então aqui nós temos reserva inferior e reserva superior, né? Então aqui, à medida que a água é consumida aqui em cima, eu tenho uma boia de nível que vai, quando a água atingir um nível crítico, acionar essa bomba que vai começar a mandar água lá para cima. Esse reservatório enche, desliga, né? E aí desliga a bomba e é consumida essa água. Então funciona basicamente assim, um sistema elevatório para edifício, né? Então indireto, né, com reserva de água, que é o mais usual. Então isso aqui também tem vantagens e desvantagens, né? A gente usar a caixa d'água. A vantagem principal é manter o consumo de água, né, que é uma das recomendações da norma. E como desvantagem você tem uma pressão mais baixa, porque você zera a pressão, né? Então, em edifícios onde você não pode elevar muito a caixa d'água, sobretudo nesses caras aqui, né, nos térreos e sobrados, né, eu geralmente tenho uma pressão mais baixa nos chuveiros e nos pontos, né? E aí vem um segundo caso, que é quando eu quero elevar essa pressão, mesmo sendo uma pressão baixa, eu coloco uma bomba aqui, né, para elevar essa pressão, para gerar uma pressão disponível, né? Então eu posso usar uma bomba com fluxostato ou um sistema hidropneumático, né, com um tanque de vasoexpansão, enfim, para poder pressurizar esse sistema, né? Então eu tenho um desnível, eu tenho uma pressão inicial, mas eu quero aumentar ela com um pressurizador. Posso fazer isso. Obviamente aí o sistema fica um pouco mais caro, né? Um pouco mais complexo, sobretudo quando eu tenho um sistema de aquecimento, que aí seria tema para um outro vídeo, a gente falar só sobre pressurização, mas é possível da gente fazer isso também, né? Falando um pouquinho agora sobre as partes que constituem uma instalação predial. Então, para a gente se familiarizar com os elementos, né, constituintes aí desse sistema predial, né, de água potável. Então eu tenho, né, que nós temos um sistema daquele indireto com reservatório inferior e superior, então um completão, né? Então eu tenho o ramal predial, que é a tubulação que liga a rede pública até o medidor, o cavalete, né, o medidor de água, e eu tenho o alimentador predial, que é o que leva a água do cavalete até o meu reservatório. No caso, se eu não tivesse um reservatório superior, o meu alimentador predial levaria diretamente aqui, ó, né, para a reserva superior, que é o que acontece nas edificações térreas, né, correto? Aqui nesse caso eu tenho um sistema elevatório, né, então o meu alimentador predial levou aqui para a reserva inferior, dividida em 2 septos, né, então a norma tem uma recomendação da gente dividir, sobretudo quando eu tenho esses reservatórios de concreto, né, de maior volume, enfim. E até para garantir a manutenção, né, eu pegar e quando eu for limpar um cara desse aqui, eu uso o outro, certo? Por isso que é dividido em 2, sobretudo esses de grande volume, né?
E aí eu tenho aqui um sistema elevatório com duas bombas, né? O conjunto elevatório, recalcando essa água, né? Então eu tenho aqui sucção e recalque, é assim que é um sistema elevatório, né? Recalcando essa água até um reservatório superior. Do reservatório superior aí eu tenho o barrilete, né? Que é a tubulação que leva a água desse reservatório, tubulação situada lá na cobertura e que vai distribuir a água do reservatório até as colunas de distribuição, que são as tubulações verticais, né, que vão levar água até os pavimentos, certo? Então o barrilete, ele geralmente fica, ele fica situado lá na cobertura do edifício, né, entre a caixa d'água e a laje, ou se não tiver laje, né, que é muito comum aqui que dá no forro, né, nas casas térreas, obviamente, né, térreas ou sobrado aí teria laje. Então, essa é a tubulação de barrilete, né? Então aí eu tenho aqui colunas de distribuição, que então são as tubulações verticais, e os ramais de distribuição levando água aqui para cada apartamento, no caso, né? Então esse é um sistema predial, né? Mais para frente a gente vai falar sobre reservatório, aí nós vamos detalhar melhor esse extravasor aqui, né? Que é a tubulação para avisar quando o reservatório está enchendo, né? Ou seja, quando eu tenho um problema no sistema de alimentação, e a descarga, que é a tubulação de limpeza, ligada geralmente no sistema de água pluvial, né? Para limpeza desse reservatório. Tranquilo? Esse reservatório também tem que ter uma reserva de incêndio aqui, ó, né? Na parte superior, geralmente, também pode ser na parte inferior, mas geralmente fica na parte superior, uma água destinada a atender aí os hidrantes, né, ou sistemas de chuveiro automático, caso existam, caso sejam exigidos aí na edificação. Lembrando que os sistemas de incêndio são regulamentados aí pela lei estadual. Então aqui no nosso estado, o Corpo de Bombeiros tem uma lei estadual e a norma técnica 22 é a que regulamenta aí as exigências para hidrantes, né, e por consequência a reserva técnica de incêndio em edificações. Mas a gente precisa ter um volume aqui preservado, né, para atender caso ocorra um sinistro. Tranquilo? E hoje em dia é muito comum, né, a gente ter as medições individualizadas em edificações. Antigamente, né, sobretudo quando foi gerada essa imagem aqui, que é uma consulta do livro do Hélio Creder, né, muitas vezes a gente tinha coluna de distribuição e aqui já era, por exemplo, um banheiro de uma edificação, né? Atualmente, inclusive por legislação, né, pelo menos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, não sei dizer se isso já é federal ou não, né? Mas nós temos que ter a medição individualizada para cada apartamento. Então aí a coluna de distribuição, né, ela leva para um medidor e aí do medidor eu levo para o apartamento, né? Isso mudou um pouco a arquitetura dos edifícios, né? Então eu tenho que ter forro de gesso ou de outro material que seja em todos os pavimentos, né? Porque eu vou precisar descer, passar por um medidor para daí ir para o apartamento, né? Eu não posso descer com a tubulação direto no banheiro do apartamento, como era feito nos prédios de antigamente, né? Então aqui, ó, né, num sistema comum de edifício de hoje em dia, né, eu tenho um hidrômetro principal lá na entrada da edificação, uma reserva inferior com bomba, que leva para um reservatório superior, e do reservatório superior eu vou ter uma distribuição para vários hidrômetros, né, de cada apartamento aí. Essa figura aqui já consultada no livro do Roberto de Carvalho Júnior, né, um livro mais atualizado. Então eu tenho aqui o livro do Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura, um livro que eu recomendo, inclusive. Então eu tenho aqui essa tubulação indo para os medidores de cada edificação. No nosso estado, lá em Campo Grande, por exemplo, né, nós temos que a concessionária faz a medição dessa tubulação do condomínio, aqui é geral, e o condomínio se responsabiliza em medir de cada apartamento e cobrar de cada apartamento um percentual, né, de acordo com o que ele consumiu, correto? E aí essa medição geral aqui, obviamente que aqui eu tenho derivações muitas vezes, né?
para o condomínio, né? E aí a diferença entre o que se mede entre os apartamentos e o geral é o que é custo do condomínio, né? Então por isso que tem esse geral aqui, por isso que não é só nos apartamentos. E também porque a concessionária só mede o geral, né? Só manda uma conta de água, né? E aí o condomínio que administra esse rateio todo aí, né? Enfim, é uma confusão, mas uma confusão necessária, né? Para evitar outro tipo de confusão, como alguém consumir água em demasia e indevidamente, né? Enfim, por isso se tornou popular hoje em dia, né? Obviamente, né, que esse tipo de conceito aqui, né, na prática profissional de vocês atuarão, né, enquanto técnicos junto dos engenheiros, dos arquitetos, né, mas podem vir a se deparar com esse tipo de situação. E para finalizar a nossa breve apresentação do módulo 1, falo aqui um pouco sobre os desenhos das instalações, né? Então, como que o desenho apresenta o projeto, né? No nosso material tem isso um pouco mais detalhado, né? Mas aqui eu falo sobre o principal desse tipo de desenho, que são os isométricos, né? Os desenhos das tubulações em parede, né? Que vão ser o que vocês vão mais se deparar, né? Mais vão se deparar na prática profissional de vocês. Então, geralmente no projeto vocês vão ter a planta indicando, por exemplo, num cômodo, uma coluna, que é a tubulação vertical que abastece esse cômodo, e aí um detalhe mostrando a tubulação na parede, né? O seu diâmetro, as suas elevações, né? Cada peça tem uma elevação padrão, que vocês podem consultar no material, que pode variar de acordo com o projeto, mas via de regra, né, nós temos um padrão. E, obviamente, todas as dimensões, as cotas, né, horizontais e verticais necessárias para a execução desse projeto, né? O desenho, como eu disse, né, o projeto, né, cujo desenho faz parte, ele serve para orientar a execução e posteriormente a manutenção. Então ele tem que ter todas as informações, né? Cotas, dimensões, características dos materiais, né? Para que isso seja possível, né? Então esse aqui já é um projeto que está com essas informações, ó. Elevações em relação ao piso acabado, no caso das indicações verticais, e cotas horizontais em relação à parede aqui, ó, né? De cada peça, né? É muito comum em alguns projetos você ver cotas verticais também, né? Aqui, nesse desenho, está optado por elevações. Ó. Fica um pouco menos poluído o desenho, mas pode-se usar cota também. E também é importante comentar que, hoje em dia, existem diversos softwares para se fazer esse tipo de desenho aqui, né? Softwares específicos, para além aí do AutoCAD, do Revit, que vocês conhecem e devem ter utilizado ao longo do nosso curso, né? Mas já existem softwares específicos onde você insere esse desenho e esse desenho é atribuído um material para facilitar a geração da lista, né? E também é atribuído uma característica hidráulica para você dimensionar posteriormente essa instalação, né? Então já existe isso e é bom a gente conhecer e se aprofundar caso vocês venham aí, né, a atuar na área, né? Tranquilo? E aqui mais uma representação gráfica de desenho, dessa vez um pouco mais limpo, né? Também consultado no livro do Roberto de Carvalho Júnior. Um isométrico de um banheiro, então aqui eu tenho a tubulação de água fria, passa por um registro, eu viro aqui, né? Passo por um outro registro e vou para o chuveiro, e aqui a tubulação desce, vem alimentar uma bacia caixa acoplada, uma ducha higiênica, um lavatório. Então essa é a tubulação que está em parede, né? Então nesse desenho aqui eu não tenho as cotas, né? Mas dá para visualizar bem a tubulação de 25 milímetros aqui que está passando pela parede, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais ao longo da nossa unidade sobre esse dimensionamento, o porquê desse diâmetro, né? Vamos conhecer sobre isso. E aqui de uma cozinha, né? Um isométrico para representar a tubulação que vem aqui, ó, né? Da caixa d'água, vem lá da cobertura, ó, a coluna de distribuição. Então ela desce, passa por um registro e alimenta aqui, ó, né? Um filtro, uma pia, né? Poderia alimentar uma máquina de lavar louça também, enfim. Basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Acho que eu até falei bastante diante das imagens, né? Aqui as nossas referências, as normas, os livros que eu utilizei para o material e para a nossa apresentação. Agradeço a atenção de vocês, né?
Recomendo fortemente a leitura do material, além da minha fala. Agradeço a atenção e um grande abraço. Beleza? Até mais, pessoal.